8 horas da manhã, firmes e fortes, né? Para podermos analisar aqui, à luz da doutrina espírita, um pouquinho daquilo que os apóstolos que antecederam, né, todo o trabalho que a doutrina fez, traz para nós. Na manhã de hoje, nós gostaríamos de trabalhar esse tema que vocês estão vendo aqui, olha, apressa-te a vir antes que chegue o inverno. Bom seria um invernozinho aqui em Valentim, em Votuporanga, né? Nós estamos precisando, mas não é isso que o tema vai trazer para nós. Às vezes a gente observa o título e a gente fica estranhando, o que será que é, né? Qual que seria a proposta da reflexão para a gente na manhã de hoje? Então, essa passagem do apóstolo Paulo ao Timóteo é a última carta de Paulo. Tem muita gente que diz que foi um testamento espiritual, porque ali ele deixa muita coisa registrada. Ele fala até de uma capa que ele teria deixado numa cidade de Troade, para que Timóteo passasse lá e pegasse essa capa, porque estava chegando o frio. O Timóteo para o Paulo era como se fosse um filho da fé. Era aquele menino jovem e que Paulo era ali o seu instrutor, a sua orientação. Então, essa última epístola, nós vamos verificar que Paulo vai mandar a esse filho querido com algumas orientações, entre elas pedindo que ele venha antes que chegue o inverno. É importante que a gente também observe que aqui Paulo não está sozinho, né? Paulo é aquele que está mais atrás ali, olha, mais calvo, e esse da frente é Lucas, o apóstolo, médico, amigo de Paulo. Lucas, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir no filme Paulo Apóstolo, ele ia à prisão todos os dias para visitar Paulo e dar notícias. Quando ele escreve essa carta, ele tinha tido uma entrevista com Nero, que era o governador geral da época em Roma. E Nero tinha deixado claro que Paulo não seria absolvido, apesar de ser um cidadão romano, ele estava sendo tratado como alguém que conspirava contra a ordem, porque ele divulgava as verdades do Cristo. Lucas tinha trazido também para Paulo que muitos haviam sido levados às arenas. Paulo fica sabendo ali dentro que muitos companheiros queridos de luta estavam sendo entregues às feras, estavam morrendo queimados, e muitos com medo haviam fugido, haviam ido embora. Então, Paulo sabia que coisas estavam por acontecer. Nós vamos observar também que Paulo não estava preso numa prisão qualquer. Essa aqui por conta da claridade, vai ficar um pouquinho difícil vocês verem. É a prisão Marmetina, em Roma. O ano passado, eu e meu esposo tivemos oportunidade de ir lá. E como tinha muito registro de Paulo, eu até fiquei com vontade, montei essa palestra. A gente teve que descer 32 degraus para chegar até a sala onde ele ficou. Agora estava bem cuidada, limpa por conta do turista, mas é um lugar que não tem claridade, não tem a luz do sol, é muito úmido. Então a gente fica imaginando, né? Aquele que foi ali, alguém como um senador romano, né? Alguém que teve todas as honrarias da vida que Paulo teve enquanto Saulo, antes dele se converter ao cristianismo. Então a gente fica observando quanto esse moço sofreu. Então é nessa prisão, que era considerada uma das mais terríveis da época, que ele vai escrever essa última carta, que nós vamos saber um pouquinho. Olha, é importante que a gente entenda
que o Timóteo, ele estava aqui em Éfeso, olha, em Éfeso. E lá em cima, em Roma, é onde Paulo está preso. Ali para baixo de Antioquia está Chipre. Meu filho está morando lá agora. Quero ver se o ano que vem ou no outro eu vá visitar e eu chegue ali perto, aonde Timóteo esteve. Eu fiz essa marquinha em vermelho para ver que ali tem o mar Mediterrâneo. Por que Paulo falava, venha antes que chegue o inverno? Porque para Timóteo ir, ele teria que passar pelo Mediterrâneo. De novembro a fevereiro, por conta do inverno rigoroso que ocorre na Europa, não é como nós temos aqui na nossa região, as navegações praticamente é impossível. Então, se Timóteo não fosse antes de novembro, dificilmente ele reencontraria com o seu mestre Paulo. Então, ele pede para que ele vá antes. Bom, Cristina, mas e aí? O que nós temos para amanhã de hoje? Eu quis fazer essa introdução, mas na verdade, nós vamos aqui buscar com Emmanuel, que é o nosso professor de Evangelho, no livro Vinha de Luz, na lição 66. O Vinha de Luz é da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, para quem está vindo pela primeira vez, era o guia espiritual de Chico, que acompanhou todo o trabalho mediúnico de Chico. Eu gosto de falar isso, porque um dia eu terminei uma palestra, veio um jovenzinho e disse assim, a senhora falou desse Emmanuel, quem que é esse Emmanuel? Que ele não sabia, para nós é algo popular, mas para quem não conhece, né? Então, Emmanuel é que coordenou todo o trabalho de Chico Xavier enquanto esteve conosco. E Emmanuel aqui vai dizer assim, pois bem, Paulo manda essa carta para Timóteo, falando para que ele venha antes do inverno, mas nós precisamos tirar o espírito da letra. Vamos mobilizar aqui para nós uma interpretação espiritual dessa mensagem. E aí ele diz assim, olha, então eu gostaria de falar para vocês, não de Paulo para Timóteo, mas de Paulo para todos nós. O que nós podemos tirar dessa lição? Então ele fala assim, que assim como nós temos um inverno físico, né? Quando chega o inverno é um pouquinho mais complicado. Tem gente que gosta porque é fresquinho, mas no inverno tem uma disseminação maior de vírus, de doença. A gente que trabalha com uma comunidade muito carente, a gente vê a dificuldade com agasalho, com cobertor. Então você sabe que o inverno fica um pouquinho mais difícil de você se enquadrar na sua rotina. Então ele diz assim que tem o inverno físico, que é difícil, mas tem o inverno espiritual. O Emmanuel é danado. Espiritual. O que seria esse inverno espiritual na vida de cada um de nós? Os desafios, as dificuldades, aquelas situações de maior luta. Então é isso que Emmanuel vai trazer espiritual, porque ele diz assim que Paulo também sabia que estava chegando o inverno espiritual dele. Logo depois Paulo seria igualmente martirizado, como fora nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que o seu inverno espiritual de luta, embora ele já tivesse sido preso diversas vezes, açoitado, tinha sofrido muito a partir do momento que ele se converte ao cristianismo, mas estava chegando o momento derradeiro, que seria o inverno espiritual para Paulo. E que todos nós passamos, gente. Todos nós passamos. A nossa vida não é só primavera, não é só verão, não é só alegria, não é só celebração. Tem dias que nós estamos vivendo verdadeiros invernos dolorosos, difíceis, que a gente acha que aquela estação não vai passar nunca. Então é isso que Emmanuel vai tratar para nós. Ele diz assim, quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Não tem pessoas, criaturas, que levam a vida sem nunca
nunca parar para imaginar que ele é um espírito, que está aqui encarceradinho num corpo, mas que ele tem necessidades materiais e inclusive espirituais. Que a vida não pode ser conduzida aí a bel prazer, só buscando aquilo que satisfaz a matéria. Que é necessário que a gente se prepare para os dias de maior dificuldade. Então o nosso inverno são as provas, são os sofrimentos, e nós não podemos deixar que esse encontro com os emissários ocorra só nessa hora. A pessoa só vai buscar Jesus, só vai buscar Deus, os recursos espirituais, na hora que a situação aperta. Então é importante que a gente se muna desses conhecimentos, igual o nosso companheiro Gilberto descreveu aqui. Quantas oportunidades a casa oferece para estudar, para você adquirir essa fortaleza moral. Antes que o inverno chegue, antes que a situação difícil bata a nossa porta, antes que aquele momento de nós realmente dar testemunho da nossa existência ocorra. Porque às vezes chega um problema, uma dificuldade, ou desencarne que aproxima, ou um diagnóstico difícil, um conflito familiar, e a pessoa diz, Emmanuel, que está vivendo uma penúria espiritual. O que é penúria? A criatura está vivendo na penúria, ela está na miséria, ela está ali, ela não tem nada para que ela possa fazer o seu socorro, o seu abrigo. Tem gente que tem penúria espiritual, diz ele, né? Então a gente precisa entender isso, porque senão chega na hora, a criatura se revolta, ela se desespera, ela não tem esse preparo, ela não tem essa bagagem espiritual. A gente sabe que não é fácil. Eu me lembro que lá, minha mãe está aqui comigo hoje, meu pai, eles eram em 11 irmãos. E na época, eram poucos que tinham, assim, lá no início, uma identidade com alguma religião. E eu lembro que naquela época que não existia ainda telefone, muito menos celular. Hoje o WhatsApp ficou fácil, você manda um bilhetinho aqui, né? Mas a gente recebia muita carta de parente, que sabia que meu pai estava numa casa espírita, que tinha um trabalho acentuado junto ali à comunidade, porque eles vinham visitar e viam que ia na palestra. Meu pai já estava trabalhando na mediunidade, tinha atividade com as crianças na casa e o culto do evangelho no lar. Então, volta e meia chegava uma carta pedindo, olha tio, pede oração, tio, coloca o nome aí no caderno. E meu pai naquela época colocava na mesa, na hora do evangelho, os meninos até hoje brincam, e ele começava a fazer o evangelho com 11 irmãos, imagina, com vários filhos, com vários netos, pedir para a família inteira não era fácil, né? Mas saía pedindo, e eu ficava imaginando, como é que pode, né, a criatura não ter uma religião? E não tinham. E a gente viu muitos irmãos dele passar por muitas dificuldades. E só assim, muito no final da vida, depois de muita luta, é que eles buscaram ter uma religião. Nós estivemos há uns 20 dias atrás lá no Carlos Marcelli, em Uberaba. Está muito bonito lá, vale a pena ir, nem que for só para visitar. O trabalho que eles têm feito lá é incrível. E lá no Pedro e Paulo, a gente observou muitas cartas consoladoras chegando. Muitas cartas. Gente, o pedido de todo filho que foi, de toda mãe que foi, das notícias deles no mundo espiritual, mas é pedindo. Mãezinha, persevera no estudo, mãezinha. Persevera no trabalho, no bem. O outro chega dizendo, olha, a única forma da gente se manter unido, a única forma da gente se reencontrar bem, é você continuar trabalhando. Não abandona, mãezinha, segue, vai firme no trabalho, mantém ali a sua frequência. Então, quer dizer,
É o mundo espiritual gritando para nós dessa nossa necessidade de espiritualidade. Não deixar para ir, olha, só na ocasião do inverno rigoroso. Todos os dias nós recebemos alertas acerca disso. Quando eu vi essa mensagem, eu lembrei dessa passagem da fábula de La Fontaine, que fala para nós a respeito do trabalho da formiga e a nossa cigarrinha aí folgada. Apesar que hoje já tem uma outra versão. Diz que a cigarra cantava para a formiga poder trabalhar mais contente. Mas enfim, a parábola, né, essa fábula de La Fontaine vai dizer para nós que a formiga tadinha está lá, ó, derramando suor na primeira imagem. Enquanto a cigarra está tranquila, com comidinha, porque agora chegou o inverno, não tem como ela sair para fora, e a cigarra chorando, pedindo recurso. Então, o que a gente observa? No tocante às coisas materiais, a formiga pode ajudar, ela não ajuda, ela fala que não, mas ela pode ajudar a cigarra. Nós também. Alguém está precisando de um cobertor, eu dou. Alguém está precisando de um prato de sopa, eu dou. Precisa de uma cesta básica, eu dou. É fácil. Agora, transferir espiritualidade não tem jeito. Por mais que eu ame a criatura, eu não vou poder passar pelo que ela está passando e eu não posso passar aquilo que eu tenho dentro de mim. Qual mãe que não gostaria de pegar um filho que está seguindo um caminho equivocado e dizer, meu filho, vem cá. Olha, a vida é assim. Você não nasceu para fazer as coisas do jeito que você está fazendo. Pega o caminho do bem. Você é um espírito que fez um processo de renascimento. Você tem um projeto de vida, meu filho. Você não consegue passar. Se a criatura, ela não virar a chavinha e resolver estudar, compreender a vida, modificar a sua postura, para que ele venha conquistar essa fé, não passa. Nós podemos tentar influenciar, mas a gente inspirar o outro, né? Mas a gente não consegue passar. Quando você encontra alguém que está passando por uma dor muito forte, um acontecimento ali, então você tem o conhecimento de que a dor é uma lição que a gente precisa passar, de que aquele momento de prova, né, como disse a mensagem do nosso companheirinho aqui, também é necessidade de se confiar sempre porque vai passar. Então, você tem essa certeza, mas o outro não construiu. Então, na hora do apuro, ele não tem o recurso para passar por aquela situação. Eu tive a experiência de passar com o filho de uma amiga minha. Ele ia prestar uma prova e ele prestou essa prova para a residência, passou, mas a prova foi cancelada. E ela era espírita e ela vivia falando com ele, sabe? Olha, filho, você precisa estar estudando, mas você vai na casa espírita, você estuda um pouquinho uma vez por semana, toma o passe, para que você se fortaleça ali, né, no teu propósito e tal. Mas ela não conseguiu esse intuito dela, não, ele não foi, não tomou. O que aconteceu? Quando chega a notícia de que a prova tinha sido cancelada, era algo que ele desejava muito, ele entrou em desespero. E eu lembro que na época ela me ligou e a gente chamou ele de vídeo, ele chorava demais. Ele me disse uma frase que eu não esqueci. Ele falou assim, a hora que eu disse para ele, você vai prestar outra prova, você vai passar, levanta a cabeça. Ele falou assim, eu não sei onde eu vou encontrar forças para fazer isso. Isso aí me gravou, sabe por quê? Na vida a gente faz mais ou menos isso. Ele é um jovenzinho, né? Vai prestar outras provas, vai dar certo, mas ficou muitos meses ali no perrengue. A criatura, ela não consegue compreender que na vida a gente tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Não dá para você enfiar de cabeça num projeto e esquecer as outras situações da vida. Não pode fazer isso. Você tem que cuidar concomitantemente, ao mesmo tempo ali, ó, de tudo.
para você ficar bem, você ficar estabilizado. Se não, você cuida só, olha, agora eu vou cuidar da minha profissão. Lá na frente, quando eu tiver sucesso, eu volto para a minha vida espiritual. Agora eu não tenho tempo. Não, agora eu tenho que focar no meu casamento. Ou só focar no filho. Não dá. Eu acho que eu já até contei isso aqui para vocês. Já fiz essa analogia dos pratos. Você vai lá num show de circo. Quem já não viu aquele número dos pratos, né? Então eu falo assim, um prato é o prato da família. O outro prato é da profissão. O outro prato é do entretenimento, daquela coisa pessoal que a gente precisa. O outro é da espiritualidade. Então, o que o mágico lá, o equilibrista faz? Ele vai, movimenta esse prato está rodando, ele volta nesse. Quando ele chega no último, esse aqui está querendo cair e ele vai. Qual que é a sabedoria? É não deixar os pratos caírem. Então, na nossa vida, é isso. A gente não pode descuidar de nenhum setor. É a família, é onde nós ganhamos o nosso ganha-pão, a nossa vida profissional, é a nossa vida ali de entretenimento, que a gente dá aquele folguedo para o espírito, mas a parte espiritual tem que seguir tudo junto. Não dá para a gente cuidar de cada quadradinho, abrir cada gavetinha, não. Essa aí fica aí. A hora que eu aposentar, eu vou cuidar da parte espiritual. A hora que eu estiver bem financeiramente, é que eu vou cuidar da parte espiritual. Não é assim. Não é assim. Por isso que a criatura se desespera. Por isso que quando não dá certo alguma coisa em algum setor da nossa vida, a gente não tem recurso espiritual. Aí a gente não tem resiliência, a gente não consegue passar por aquilo. A gente vai tendo dificuldade porque a gente não tem reservas. Tem uma parábola também das 10 virgens que Jesus contou, que tem muito a ver com isso. Eram as 10 mocinhas que estavam lá guardando o noivo, o festejo do casamento. Naquela época não tinha luz elétrica, cada um tinha que levar sua lamparina. 5, diz Jesus, das virgens que eram amigas da noiva, chegam preparadas, com bastante azeite na lamparina. 5 não. A hora que anuncia, vem o noivo, 5 conseguiram seguir. As outras 5 pediam ajuda, mas não tinha azeite suficiente. Então, muitas vezes, nós seguimos assim na vida. Jesus chama aqui de incautas, despreparadas. Quantas pessoas incautas nós não encontramos na vida? Que não juntaram o óleo. Que óleo que é esse? É o óleo, é o azeite da esperança, é o azeite da fé, da confiança de que aquele momento de escuridão vai passar. Não tem vez na vida da gente que são momentos de sombra, de dor, de escuridão, tal qual ocorre com essas jovens com a lamparina na mão. Então, nesse momento, nós não temos como buscar do outro. Eu não consigo transferir essa certeza espiritual para o outro. Ah, como a gente queria, como a gente queria. Quem não queria abraçar uma mãe que viu o filho retornar para a pátria espiritual e dizer para ela, minha irmã, confia. Ele está despertando lá, ele está continuando a viver, ele vai seguir a vida dele, vocês vão se reencontrar no momento de sono, vocês vão poder um dia estarem juntos novamente. Agradece a Deus por ter estado com ele durante esse período e de Deus ter te escolhido para poder ofertar um filho, mesmo que tenha sido em pouco tempo. A gente queria passar essa certeza. Só que se a criatura não estuda, se ela não vai tentando assimilar essas verdades eternas, se ela não vai construindo essa fé, essa certeza, não tem jeito. Não tem jeito. A gente pode estar imbuído de todo aquele sentimento, mas cada um tem que construir espiritualidade para si. Não tem como ser diferente. Eu conheci um amigo, ali nos meus 13, 14 anos, aqui em Valentim Gentil, foi o primeiro encontro de mocidade que eu participei. Naquela época, quem coordenava era o Cido. O Cidão. O Cido tinha perua Kombi, não tinha? Sim. Vendia enxoval. O Cido andava todinha a região vendendo enxoval.
Ali ele dizia assim para nós, né? Aquele grupo de jovens, eu morava em Indiaporã, vi o pessoal de Fernandópolis, e ele falou assim para nós, eu tinha 14 anos de idade, olha, quando eu saio de manhã com a minha perua, eu coloco ali dentro tudo que eu posso. Eu tenho toalha quadrada, toalha de mesa redonda, eu tenho lençol de solteiro, de casal, tenho toalha de banho, de tudo quanto é jeito de você imaginar. Porque a hora que a freguesa me pedir, eu não posso perder a venda. Eu tenho ali o produto para vender. E ele dizia assim para nós, vocês precisam ter estoque espiritual. Não é bonita essa analogia? Vocês precisam ter estoque espiritual. Para que a hora que a lei te cobrar aquilo que você deve. Ninguém passa por um momento de inverno na vida, de prova, de expiação, se não dever a lei. É aquele momento que a gente se afastou da lei divina e que a gente encontrou a dor, encontrou o sofrimento. Então ele dizia assim, gente, nós temos que andar preparado. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer o bem. A gente tem que ir mesmo na hora que a gente não está com vontade. Vai, porque a gente não sabe a hora que a lei vai nos pedir aquilo que está no nosso estoque espiritual. O Cid um dia estava indo para Indiaporã fazer palestra. Passou mal, não foi, voltou e descobriu um câncer. Entrou naquele processo todo de tratamento. E, certa feita, o pessoal foi visitá-lo em Barretos, porque já dizia que ele estava num estado muito adiantado da doença. E foram, e chegaram no leito que estava ali designado para ele não estava lá. Aí o pessoal estranhou, né? Será que aconteceu alguma coisa? Foi no postinho de enfermagem e perguntaram dele. Aí a moça disse, não, ele não fica ali não. Ele fica andando aí nos quartos. Ah, vai até ali no final do corredor, vocês devem encontrar ele. E o pessoal foi, disse que ele estava com o suporte de equipe de soro numa mão e o evangelho na outra. Leito por leito. Falando o evangelho. Dizendo para o pessoal que estava ali, olha, o câncer está comendo o nosso corpo, mas nós não somos corpo. O nosso espírito é imortal. Vocês precisam crer nisso. Creiam, tenho certeza disso. Eu fico imaginando, né? Ele ali naquele momento, querendo transferir espiritualidade para alcançar aqueles corações. Ele tinha essa certeza, né? Ele tinha esse estoque espiritual. E como tinha, que depois deu notícia, chegou bem do outro lado, né? Confortou a todos aqui. Foi num momento difícil, deixou esposa, 3 filhos adolescentes, né? Então, nós precisamos ter esse estoque espiritual. É importante que a gente reconheça isso. Agora, Emmanuel, ele é danado. Ele vai ajudando a gente tudo quanto é lado. Então ele vai dizer no livro Calma, que a gente não improvisa a serenidade. Ele diz assim, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, gente, serenidade não é algo que a gente consiga improvisar. Olha o que ele coloca ali, olha. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Porque às vezes a gente acha assim, não, na hora que eu estiver numa situação difícil, passando por um problema, eu faço uma oração, ou eu mando, como os parentes do meu pai faziam, mando lá para o tio Antônio fazer uma prece, levar lá naquele lugar que ele vai, tem gente que paga, ou de repente fica sabendo de alguém que benze, e corre de um lado para outro, feito uma folha de papel ao vento, só que isso não acontece. Só uma visitinha num templo religioso, não é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa compreender essa necessidade, a serenidade, essa calma diante dos problemas. Porque, gente, a pessoa no desespero, ela piora a situação.
Se a pessoa se acalma, se ela adquire serenidade, ela cria uma conexão com o mundo espiritual, ela recebe intuição. Parem, façam o teste. A hora que você está vivendo um problema de muita dificuldade, fica quietinho, espera, ora e confia na intuição que vai chegar, porque chega. De alguma forma chega, eu garanto para vocês. Só que isso, a pessoa ela tem que ir fazendo um trabalho de aquisição espiritual. Se ela não tem essa reserva, não tem como. E isso não tem outra forma de ser feita. Então ninguém vai conseguir improvisar a serenidade. Está lá no corredor de hospital, vendo um ente querido passando por uma prova derradeira, a criatura vai ter serenidade? Se nunca trabalhou isso nela, não vai ter, não vai ter. Sai de um consultório médico com um diagnóstico espirituais, não vai conseguir, vai desesperar. Então é por isso que a gente precisa, né? Venha antes que chegue o inverno, essa é a palavra de Paulo. Venha estudar, venha trabalhar no bem, muda a sua postura no dia a dia, muda a sua postura em casa, procura ser uma criatura que vive como espírito, não como homem de carne. Essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Eu tive uma companheira que estudou comigo, e eu ia uma vez por ano na cidade que ela morava fazer palestra. E ela se tornou uma empresária muito reconhecida, fazendo ali um trabalho maravilhoso junto à cidade dela e inclusive exportando os produtos da fábrica dela. Ela se casou com um médico e os dois viviam bem. E ela já sabia que eu era espírita, e a gente se encontrava uma vez por ano, quando eu ia nessa casa espírita, a gente se encontrava. E a gente conversava, né? E ali trocava, recordava o tempo de faculdade. E eu dizia para ela, você precisa vir estudar, porque a minha companheira, que era presidente da casa, dizia assim, ó, ela só vem o dia que é sua palestra. Ela fala para mim, ó, o dia que a Cristina vir, você me avisa. E eu aviso, mas ela não vem. Eu, que pena, né, dela não vir. Mas os anos foram passando e já se fazia mais ou menos 25 anos que nós tínhamos nos formado e sempre assim, a gente se encontrava uma vez por ano. Um dia eu fui fazer palestra, eu não a vi, a mulher também disse que não teve notícia mais dela. 2 anos depois, a filha dela me ligou. Ela me chamava de tia Cris, você vai vir fazer palestra aqui por esses dias, que a mamãe está muito mal. Mas mal? Eu falei, eu não tenho palestra marcada aí não, mas eu vou dar uma ligadinha para a menina da casa e eu agendo para poder ir, porque é um pouquinho longe. E eu fui. E ela falou assim, o dia que você for, você me avisa que eu vou levar a mamãe. A hora que eu vi ela chegando com a mãe, eu não reconheci. Porque a minha amiga era uma pessoa forte, bonita, alta, né? Acabada, com semblante caído, triste. Aí fiz a palestra, terminei, fomos conversar. Ela disse, você vê, Cristina, depois de 24 anos de casado, meu esposo agora está numa outra situação conjugal, nós tivemos que nos separar, eu não consegui lidar bem com isso, estou com um problema na empresa, e a minha vida virou um tumulto só. E aí eu conversei com ela, vi que ela estava no estado depressivo, a filha disse que já tinha passado pelo médico, estava tomando medicação. E eu disse para ela, olha, você precisa vir na casa. Agora já não é mais um conselho, é alguém que vai te dizer, se você não vier, você vai ladeira abaixo. Aí conversei com a minha amiga que é presidente, falei, ó, coloca ela no grupo de tratamento, dá os dias de estudo, enfim. E eu ligava, comecei a ligar, a monitora, ela tá indo, tá? A filha, ó, você leva, pá, tal. 8 meses depois, eu estive na casa espírita. E ela estava mais forte, mais revigorada. Só que veio ao meu encontro e desabou num choro. E ela disse assim para mim, Cristina, por que eu não vim antes de acontecer tudo isso comigo? Nesses 8 meses aqui na casa,
eu pude me descobrir. E eu me descobri uma pessoa tão fria, tão autossuficiente. Eu me vi como que eu fui até hoje a pessoa que eu fui. Como que a minha secretária no trabalho dava conta de mim, como meus funcionários na produção davam conta de mim, como que meu marido pôde ficar comigo durante esses 24 anos. Ah, se eu tivesse vindo antes, eu não teria visto o meu casamento desabar como desabou. E aí eu falo assim, que a criatura fica na periferia da doutrina, como eu já falei aqui anteriormente. Então a pessoa vem, assiste a palestra, ótimo, tá bom, mas só isso não basta. Se a pessoa soubesse o quanto que a doutrina tem, a riqueza que ela tem para oferecer, porque se a doutrina ela não consegue movimentar em nós, como movimentou nessa minha amiga, ela vai ter oportunidade, vai encontrar outro companheiro, vai retornar em outra encarnação, mas enfim, não precisava ter vivido aquele inverno tão rigoroso que ela viveu, sem ter nenhum recurso para poder se agasalhar. Então não precisava. Então tem muita gente que constrói a sua casa sob areia, como essa casinha que está aqui naufragando. Não constrói sobre a rocha. Então nós precisamos construir esse estado de espiritualidade enquanto nós podemos construir. Porque vai chegar um momento que nós vamos precisar utilizar. E é tão bonito, né, quando a gente vê pessoas passando por situações idênticas e que estão bem. Eu tenho lá na casa, esse dia nós estávamos numa mesa, tinha 12 irmãs, que não por elas, mas pelos esposos, construíram outra vida. E elas foram se agregando ali, uma dando força para a outra, e estão no trabalho, trabalhando bem. Nenhuma se desequilibrou. Eu tenho companheiras também que passaram por outras provas. Dias desses também, estou lembrando agora, fui levar o Barcelli para falar em Rio Preto. A hora que nós chegamos um pouco antes, que ele tinha que organizar uns livros, e aí a dirigente da casa me chamou, Cristina, chegou um atendimento de emergência, você não me dá uma força aqui? E eu entrei. Era uma senhora de 65 anos, o esposo desencarnou, e ela não aceita o desencarne do esposo, não aceita. E foi se desestruturando, e entrou no processo depressivo, e naquela semana tinha tentado suicídio. Estava com a filha. E aí foi fazer entrevista. Eles nunca seguiram nenhuma religião. Se diziam católico, mas nunca seguiram nenhuma religião. E a filha aflita, a mãe totalmente ali. Então eu fiquei olhando aquele quadro de dor. E eu fiquei lembrando, né, das pessoas que passam por dores idênticas e que seguem a vida. Na nossa casa tem a dona Isaura. O marido apresentou ela para a casa espírita, frequentou com ela 1 ano, teve um infarto, morreu, deixou ela com 8 filhos. 8. A nossa casa está com 40 anos, isso foi há 39 anos. Até hoje ela é responsável pelo feijão lá que nós temos que fazer para a garotada. Ela criou todos os filhos, os netos vieram, todos ali dentro da casa, trabalhando e entendendo e compreendendo. A minha mãe ficou viúva com 63 anos e nem quis mudar de Japorã, está sozinha, ela não tem nenhum primo, porque deu continuidade ao trabalho do meu pai na casa espírita. Então tinha promoção da pizza, tinha a casa da sopa, tinha todo o trabalho, ela continuou o trabalho, seguiu a vida, porque tem uma compreensão. Nós temos um casal lá na nossa casa que viu num acidente de carro morrer o filho e uma netinha de 3 anos. Foi triste ver o que aconteceu com o Mário Takahashi naquela época. Trabalhador ali da casa, assíduo. E eu sempre vi a dor daquele homem, mas eu admirava a resiliência, a aceitação, a confiança deles. Mas eu só pude entender isso um dia. Eu tenho a netinha de 1 ano, 10 meses, que eu estava com ela lá na sessão de sopa, dando comidinha na boca dela, ele aproximou, colocou a mãozinha no ombro dela,
e lágrimas desceram. Aí a gente fica se colocando, né? E se fosse eu? E se fosse a minha neta, não é? Só que esse homem, ele se permitiu ficar em casa uma semana. Uma semana depois, o Mário estava na casa espírita, trabalhando, ingressou na companhia de Maria de teatro, estão viajando aí para tudo quanto é lado, apresentando teatros maravilhosos. Ele faz papel de cômico, de comédia, trabalha. Iniciamos agora a fabriqueta da fralda. Eu coloquei lá no grupo, gente, precisamos de voluntário. Ele foi o primeiro, estou aqui, que ele entende tudo, mexe na máquina. Então, gente, e seguiu a vida, seguiu a vida. Então, e a pessoa, às vezes, que não tem um recurso como essa companheira lá de Rio Preto, a gente vê o quanto sofre porque não tinha uma casa construída sobre pedra, era uma casa construída sobre areia. Então ele fala assim, ó, quantas se lembram do Salvador somente na hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Então uma criatura, ela vai lembrar de Deus, de Jesus, dos benfeitores quando está vivendo uma situação ameaçadora. A gente lembra de Jesus falando aos apóstolos no barco e ele adormece, vem a tempestade, que às vezes a nossa vida está assim, não está? Está tudo bem, nós estamos hoje domingo, tudo tranquilo, estamos fazendo programação, daqui a pouco vamos comer aí uma macarronada, uma maionese, ou então um churrasquinho, está todo mundo programando. Nós não sabemos o que está preparado no final da tarde, nem para amanhã de manhã. Não sabemos. De repente surge aí uma tempestade. E como é que nós estamos? Então os apóstolos estavam no barco com Jesus, Jesus adormece e vem a tempestade. E eles começam a gritar apavorados. E Jesus acorda, acalma a tempestade, depois pergunta, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Nós, muitas vezes, temos Jesus junto de nós no nosso barco. Todos nós temos. Porque muitas vezes a gente fala da vinda de Jesus. Alguém já ouviu falar da ida de Jesus? Não tem. É da vinda. Jesus veio e veio para ficar. Mas ele não foi crucificado, mas 3 dias depois ele volta, se mostra em diversos lugares para dizer que existe imortalidade na alma. Se mostra aos apóstolos, se mostra aos 500 da Galileia, se mostra em caminho de Emaús para os 2 apóstolos, se mostra para Maria de Magdala. Para quê? Para dizer, eu estou aqui. Então tem a vinda de Jesus, não tem a ida. Então Jesus está conosco no barco das nossas existências. Só que muitos de nós deixamos Jesus adormecer. Muitos de nós colocamos Jesus ali no cantinho e fica aí, agora eu vou cuidar da vida. Eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que construir isso, eu tenho que conquistar aquilo, eu preciso vencer o mundo. E o contrário, nós precisamos vencer no mundo. E não deixar para acordar Jesus somente no momento, é o que está falando ali. Só lembramos o Salvador no momento em que a situação realmente está complicada. Então ele vai dizer ali, é indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu coração antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança, para que em todas as situações nós tenhamos paz e nós tenhamos segurança. Nós não podemos buscar esses emissários, os benfeitores, o nosso anjo da guarda. Tem gente que nem lembra do anjo da guarda, que é um espírito protetor. Anjo da guarda não é uma figurinha alegórica, é um espírito que está ali ao nosso lado. Então o Paulo, ele escreve essa carta sabendo dos seus últimos dias, que ele haveria de passar por esse martírio. E fazendo essa recomendação para nós. E aí o Emmanuel vai dizer assim, olha, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Gente, quando nós estudamos doutrina espírita,
quando a gente procura ter uma conduta boa, uma conduta reta na vida, a gente vai viver bem quando a gente está em abundância e quando a gente está em penúria. Eu vou estar bem se eu tenho saúde, mas eu vou estar bem quando eu descubro um diagnóstico complicado. Eu vou estar bem quando eu tenho alguém do meu lado, que eu tenho uma companhia, mas eu vou estar bem quando eu também estou sozinho. Eu não vou viver, como ele diz aqui, ao sabor dos meus caprichos. Hoje eu estou feliz porque as coisas estão dando certo. Amanhã, não, hoje eu estou triste porque eu queria isso e eu não consegui. Então, a gente precisa aceitar, né? É aceitação, é compreensão. Nós temos um grupo de saúde mental lá em Votuporanga, que faz um tratamento semanalmente. E normalmente o que a gente encontra, quando as pessoas chegam com algum tipo de diagnóstico, a primeira coisa que precisa ser trabalhada é a insatisfação pela vida. E a segunda é tirar a culpa que a gente deposita nos outros pelos nossos desenganos, pelo nosso sofrimento. Sempre a gente quer ter um culpado. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é a esposa, ou é o chefe, ou é o colega de trabalho. Sempre a gente tem uma rosquinha ali com alguém. Nós precisamos compreender que as pessoas passam pela nossa vida quando é necessidade para o nosso espírito. O genro chega na hora certa, a nora chega na hora certa, a sogra chega na hora certa, aquele vizinho complicado chega na hora certa. São quebras de um grande quebra-cabeça que vão se encaixando para que a gente possa se ajustar na vida. Então, ele encerra, esse é o último slide, dizendo assim para nós: o inverno é imprescindível e útil. Nós precisamos passar pelas situações de luta, porque são essas lutas que nos fazem forte. Como período de prova benéfica e renovação necessária, procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Não deixa para buscar Jesus somente nas horas complicadas. Dias depois dessa carta, Paulo é levado para o seu martírio. O soldado chega com uma arma branca na mão, porque ele morre degolado, e o soldado começa a tremer, porque ele conhecia aquele homem, sabia que ele tinha sido alguém muito importante junto ao Senado de Roma, fazendo bem, cuidando das pessoas, curando, atendendo a tantos, divulgando a boa nova. Por isso ele treme. E Paulo então olha para ele e diz: cumpra com o seu dever, porque eu já cumpri com o meu. Olha que delícia, que maravilha. Se todos nós, na hora da nossa partida, pudesse dizer assim: ah, Senhor, pode me levar, eu estou bem, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu estou bem com todos ao meu derredor, eu cumpri a que vim, né? E Paulo, ele vive a sua vida que não é mais sua. Tanto que ele diz assim: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo quem vive em mim. E encerra dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Percebe? Que todos nós hoje possamos retornar para casa lembrando disso. Procura vir antes que chegue o inverno rigoroso espiritual. Que possamos vencer o bom combate. Quando encerrarmos a nossa carreira aqui, também guardarmos essa fé de que a vida, ela é maravilhosa, mas nós temos que, no dia a dia, estarmos preparados, fazendo as nossas reservas, como diz o nosso Cido, o nosso estoque espiritual. Um beijo no coração de vocês.